e a psicologia escolar, que tem como proponente Fabiola de Souza Aquino, professora do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da Universidade Federal da Paraíba. Também tem como membros Jéssica Andrade de Albuquerque, psicóloga, mestra e doutora em Psicologia pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da Universidade Federal da Paraíba, Vanessa da Cruz Alexandrino, doutora em Psicologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal da Paraíba, psicóloga escolar e docente do Centro Universitário de João Pessoa, e Ingrid Raíssa Lucena Ferreira, mestra e doutoranda em Psicologia Social pelo Programa de Pós-Graduação e doutoranda em Psicologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da Universidade Federal da Paraíba. Então, eu dou as boas-vindas em nome da comissão organizadora, desejo que esse evento seja muito produtivo e eu passo a palavra para vocês. Obrigada, se vocês Vitória, só puderem me avisar depois, quando vocês quiserem apresentar alguma coisa, que eu posso fazer isso. Tá joia. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Fabiola de Souza Braz Aquino, como Vitória já enunciou. Eu sou uma mulher de 1,54 m, de 50 anos, de cabelo curto, castanho escuro, pintado pelas heranças deixadas, e às vezes, como diz uma colega minha, às vezes também, claro, também pelas interferências externas. Eu tenho, historicamente, me autodescrito como uma mulher branca, mas eu acho que gostaria de fazer a marcação aqui, porque eu tenho um pai branco, mas uma mãe que é descendente direta de índio, então, nos últimos anos, eu tenho tido, embora eu faça essa declaração, às vezes, mas você é uma mulher branca, né? Mas, assim, eu tenho que falar, né, dessa minha raiz aí, materna, né, indígena, né, que me constitui também, tá certo? Então, mas a minha pele é clara e, historicamente, eu tenho me declarado como uma mulher branca, mas essa raiz, para mim, é muito preciosa e muito cara. Já venho, né, fazendo essas reflexões e acho que é importante colocar isso, né, para vocês. Essa mesa foi uma mesa que eu propus, a Vanessa, a Jéssica e a Ingrid. Vanessa e Jéssica têm uma longa história de trabalho comigo, né? Assim, começamos a nossa relação de trabalho pedagógico desde a época em que eu fui professora do Unip, né? Em 2010, eu fiz o concurso público para a UFPB, me tornei professora da Universidade Federal da Paraíba, do âmbito da psicologia escolar, e aí eu tive a feliz notícia, né, de que elas duas tinham conseguido também adentrar, né, para a Universidade Federal da Paraíba. Então, eu posso dizer que já faz alguns anos, não é, que Jéssica e Vanessa estão trabalhando comigo, então elas conhecem, posso dizer que elas conhecem o meu percurso e são parte do meu percurso. Elas agora são doutoras, recém-doutoras, cada uma está nos seus projetos profissionais, mas eu insisti, não é, assim, pedi muito que a gente pudesse fazer essa mesa, pela importância que elas têm no meu processo também de formação como pesquisadora, como professora, supervisora, né, por ter acompanhado tantos dos meus passos, né, e construído junto comigo esses passos. Nós temos publicações juntas, né, de capítulo de livro, de artigos, e também Ingrid, né, que foi minha aluna as meninas foram minhas monitoras, tantas coisas que nós fizemos já juntas, né? Ingrid foi minha monitora, foi minha aluna de iniciação científica, Jéssica foi minha aluna de iniciação científica, Vanessa também. Então, assim, nós temos uma história longa, né? E aí eu não quis, assim, que as mãos das nossas mãos se soltem, né? Eu quero que as nossas mãos estejam sempre próximas, se não, né, agarradas, mas porque a vida, ela é muito dinâmica, mas que a gente possa estar sempre ao alcance um do outro, umas das outras, né? Então, eu achei importante, porque eu venho fazendo uma derivação, a minha formação como pesquisadora no mestrado, no doutorado, e também como professora, foi historicamente na área da psicologia da aprendizagem, e fiz mestrado e doutorado no campo do desenvolvimento inicial. A psicologia do desenvolvimento inicial é um campo de profundo interesse, e como
trabalhando como pesquisadora no NESD, né, que é o Núcleo de Estudos em Interação Social e Desenvolvimento Infantil, que foi o núcleo onde eu fiz mestrado e doutorado, coordenado pela professora Nádia Salomão, minha grande mestra, né? Nesse grupo eu venho fazendo aproximações, interlocuções e buscando que no campo da prática, na psicologia escolar, na educação infantil, esse conhecimento da psicologia do desenvolvimento, ele comece a ser cada vez mais, se tornar cada vez mais presente. Então, busquei também no meu último capítulo de livro, que é o trabalho do estágio em turmas de berçário, de 2 creches aqui do município, já começar a fazer essa aproximação. Obrigada, auxiliadora. Nós aprendemos juntas, querida. E então, vou passar a palavra para as meninas, né? É uma grande alegria compartilhar com vocês. Eu estou muito emocionada, né, de estar aqui com vocês, esses sorrisos que eu conheço, né, e que eu acompanho há tanto tempo. A gente vai começar por Vanessa, depois a gente vem com Jéssica, e depois a gente vem com Ingrid. Ingrid está iniciando o doutorado, ela está no primeiro ano do doutorado, então nós ainda estamos nos seminários de pesquisa avançada, a gente ainda está elaborando a proposta de tese dela, tá? Mas ela vai trazer algumas das reflexões do trabalho de mestrado, né, para aquilo que a gente está planejando, a gente ainda está desenhando para a tese dela, tá certo? E as meninas, a proposta é que elas possam trazer mais a derivação prática de 2 produtos vamos dizer, 2 produtos mesmo, materiais, que nós construímos a partir dos resultados das reflexões das teses. Então, agora eu me calo, né, e vou assistir vocês, e depois a gente abre para uma conversa. Boa tarde a todos. Eu sou Vanessa Alexandrino. Começaremos pela minha fala, né? Inclusive, eu ia até dizer, vamos começar, acho que pela fala da pessoa ficou mais, assim, não sei as outras, mas falo por mim. Fiquei muito emocionada com as palavras de minha professora, eterna orientadora, professora Fabiola, a quem a gente tem construído, com quem a gente tem construído essa longa caminhada, e muito mais a caminhar na psicologia escolar, nessa questão importante que a gente deve mencionar sobre afeto e cognição, funções psicológicas que não se separam, e que a gente deve trazer em nossa prática enquanto psicólogos escolares. Então, é com grande prazer que eu falo de minha pesquisa, é com grande prazer também que eu digo, nesse congresso, nesse espaço de falas de psicologia escolar, de atuação, de pesquisa, de prática, de teorias importantes, que a psicologia escolar ela é uma escolha minha desde a graduação, né, e que vem se aprofundando muito mais em pesquisas. Ela é uma área muito importante de atuação, de pesquisa, de aprofundamento, que necessita, né, dessa teoria, dessa metodologia própria para a sua prática. Então, eu agradeço imensamente esse espaço da gente aqui, de troca de saberes, e vou trazer um pouquinho de minha pesquisa de tese de doutorado, na qual trabalhei psicologia escolar, desenvolvimento infantil, desenvolvimento humano, na verdade, porque foi uma pesquisa também que trouxe falas, experiências, visões, sentidos de profissionais da educação infantil, não é? A educação infantil em si como contexto, né? E a arte, psicologia da arte. Como o Vygotsky vem trazer essas proposições importantes, como ele vem trazer proposições importantes de desenvolvimento humano, já a partir de sua obra Psicologia da Arte. Então, vou falar um pouquinho para vocês e apresentar o produto dessa tese de doutorado, que foi um e-book, certo? Essa apresentação vai ser a partir dos monitores, ou eu... Eu vou apresentar e vocês só me avisam se vocês conseguem ver. Perfeito, Vitória. Obrigada. Vai ter um momento que eu vou projetar o e-book, o link dele.
Eu coloquei no slide, se você, nesse momento, puder colocar, eu agradeço. Nada? Até agora nada. Não. Só um minuto. Então, enquanto a gente espera um pouquinho a projeção, né, da apresentação, então eu vou me autodescrever. Então, eu sou uma mulher de 1,53 m de altura, sou uma mulher parda, tenho cabelo cacheado na altura dos ombros, estou usando um batom vermelho. Atrás de mim existe uma parede branca, estou com uma blusa preta, um brinco dourado. Meu cabelo tem cor castanha no momento, também por interferências culturais, que também mudam com as mudanças também, essas vivências, mas nesse momento ele está dessa forma, certo? Vitória, é aí. Jéssica, você quer se autodescrever também? Porque aí a gente não perde tanto tempo, né? Sim, Certo, se vou vocês quiserem. aproveitar, né, enquanto está resolvendo aí. E se quiser também, Vanessa, eu posso projetar para você. Eu acho que você enviou, né, Eu posso, a apresentação no grupo. Aí, se Vitória tiver problemas, eu posso projetar. Mas aproveitando, né, a oportunidade, boa tarde a todos e a todas. É uma grande satisfação, né, estar aqui nesse espaço compondo essa mesa com grandes referências para mim, em especial a professora Fabíola, que foi minha orientadora aí de estágio, TCC, mestrado, doutorado, assim, que tem me acompanhado realmente toda a trajetória acadêmica e também pela relação que hoje a gente constrói, né, para além da academia, né? Posso dizer que a gente tem uma relação hoje que ultrapassa meramente o aspecto acadêmico, e eu acho que isso diz muito da relação que a gente construiu, né, de afeto, enfim. Eu vou me autodescrever, né? Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, passando um pouco dos ombros, tenho olhos castanhos, estou com uma blusa azul com alguns detalhes brancos e atrás de mim, né, tem uma parede branca. Fim da minha audiodescrição, conseguiram aqui transmitir, então eu vou parar para a gente também não perder tempo. Deu problema foi porque eu vi que ela projetou e agora saiu. Jéssica, você quer Eu posso fazer? fazer isso. Faça, Jéssica. Faça Eu- então, Jéssica, se você tem possibilidade. Apresente, vai dar certo. eu te mandei, Jéssica, e o link do e-book também, Sim, posso fazer isso. eu mandei na conversa, no privado. Eu posso compartilhar agora? Pois está certo. Você vai, Vitória? Se for, vai? Tá. Se der problema, fala que eu já estou no ponto aqui. Se você não conseguir.
Vamos lá, Vanessa. Pronto, vamos. Então, mais uma vez, boa tarde. Nossa mesa se intitula A Pesquisa no Contexto da Educação Infantil, Pressupostos Teórico-Metodológicos, Interlocuções entre Psicologia e Desenvolvimento e a Psicologia Escolar. E hoje eu vou apresentar um pouco sobre a minha tese de doutorado, Psicologia Histórico-Cultural, Arte e Desenvolvimento Humano, contribuições para a prática de profissionais da educação infantil. A minha pesquisa de doutorado ela teve início em 2017 e concluímos agora em 2021. Pode passar, Vitória, por favor. Vitória, pronto. Se você tiver problema, avise, tá certo? Para a gente não perder mais tempo ainda, viu? Pronto. Perfeito. Então, como já mencionado, e o objetivo de hoje é realmente mostrar a vocês o produto de minha tese, mas para que vocês compreendam, o produto, ele é derivado de um levantamento de materiais, de informações, de vivências, de sentidos que são atribuídos a esse trabalho, a essa prática, ao que o contexto, ele nos demonstra. E a partir também de resultados que são discutidos por teorias da psicologia histórico-cultural. Então, esse trabalho foi realizado no contexto da educação infantil, que é um contexto que é a primeira etapa da educação básica e um espaço de desenvolvimento e aprendizado. Então, nesse contexto, existem pressupostos, documentos oficiais que mencionam a importância de práticas que vão auxiliar na construção, no desenvolvimento, na mediação, que são intencionalmente pedagógicas, com objetivos colocados, mencionados e amparados por documentos e por teorias, para auxiliar no desenvolvimento de funções psicológicas, aqui chamadas superiores, e também do aprendizado, que seria esse processo de ensino e aprendizagem das crianças, e também essas trocas de experiências importantes. Essa unidade de análise, ensino e aprendizagem nesse contexto, nesse espaço. Então, é um espaço não só de aprendizagem, não é um espaço preparatório para o ensino formal, é um espaço que tem especificidades voltadas para o desenvolvimento humano. Tanto o desenvolvimento dos profissionais que lá estão, como também das crianças que participam desse contexto. Então, aqui a gente também fala do papel do psicólogo escolar como fundamental nesse contexto, trazendo aqui a importância da psicologia como ciência, profissão, e que vai trazer esse saber psicológico junto a profissionais da educação. Especificamente aqui, nessa tese, a gente trabalhou a arte como materialidade mediadora. Esse termo, a partir de Petrone de Souza, Vera Lúcia Trevisan de Souza, que apresenta a importância da arte como um espaço aberto, uma possibilidade de expressão, uma possibilidade também de diversidade de experiências importantes para o desenvolvimento, por exemplo, do que a gente já colocou em outra mesa ontem, da imaginação, que para além de uma função psicológica superior, é um sistema de tão integrada às outras funções psicológicas. Então, aqui a gente menciona o desenvolvimento humano pela influência da arte e a importância das concepções e práticas profissionais. Nessa tese, a gente defendeu que a criança ela tem o direito ao desenvolvimento de sua dimensão estética, a partir de documentos oficiais, e de vivências que possibilitem a aproximação com a criação artística, favorecedora da construção de funções psíquicas superiores, como aqui a gente já colocou a imaginação. Pode passar, Vitória, por favor. O objetivo geral da tese foi analisar as concepções e a atuação de profissionais da educação infantil sobre a arte e suas configurações nesse contexto. Então, pode passar, por favor, Vitória. Então, como levantamos essas informações? Nós fizemos entrevistas, observações no contexto, fotografamos as produções artísticas infantis,
né? Analisamos documentos oficiais, realizamos levantamento da literatura também, a partir de uma revisão da literatura, sobre produções acadêmicas que relacionassem psicologia escolar, educação infantil e arte, para que pudéssemos ter um material integrado que possibilitasse uma visão mais ampliada sobre como a arte se configura nesses espaços. Então, para isso, delineamos o perfil dos profissionais, e aqui participaram professores de artes, psicólogas escolares e professoras da educação infantil. Realizamos análise documental das instituições, levantamos o papel do psicólogo escolar nesses contextos, descrevemos as ações desenvolvidas por professoras, professores de artes e psicólogos escolares que trabalham no contexto de educação infantil, via SEDEC ou no próprio contexto, como profissionais da instituição, e mapeamos as produções artísticas em salas de educação infantil por meio de diagramas e registro fotográfico. Tudo isso a partir da permissão do Comitê de Ética em Pesquisa, da permissão também dos responsáveis e também respeitando a individualidade e pedindo a permissão das crianças para que as fotografias pudessem ser realizadas. Por favor, Vitória. Então, majoritariamente, os participantes, a maior parte, né, apenas um profissional foi do sexo masculino, gênero masculino, e a maior parte foi do gênero feminino. Também percebemos que também a maioria dos participantes apresentava pós-graduação, quais sejam professoras de educação infantil, e participaram também crianças do pré-1 e do pré-2, que a gente fotografou suas produções artísticas, né, e gravou as suas participações em interações entre professoras e crianças durante essas situações que envolviam, como a gente pedia para participar, para observar, as situações que envolviam arte, ou situações ou materialidades artísticas utilizadas pelas professoras. Então, como se davam as interações entre crianças e professoras durante essas atividades? Pode passar, Vitória. A gente fez todo esse levantamento em 3 CREs, Centros de Referência em Educação Infantil, aqui em João Pessoa. Foram, pela análise documental, analisados 2 projetos políticos pedagógicos, 2 planos anuais de professores do pré e do pré-2, questionários e entrevistas com os profissionais participantes, observações, 5 observações, 4 em turmas do pré-1 e 1 em turma do pré-2, com duração de 30 minutos, e as observações das atividades realizadas pelas professoras, incluindo o mapeamento, a diagramação dos espaços, analisando também esse espaço, não só um espaço como um local arquitetônico, mas nele, onde a gente percebe também a intencionalidade pedagógica envolvida. A partir, se a arte ela pode ser observada nesse espaço, como ela organiza esse espaço, de que maneira a gente percebe esse planejamento também envolvendo esse contexto, esse local, essa sala de aula que é utilizada pela professora. E a fotografia das produções artísticas infantis. Pode passar, Vitória. Então, como eu mencionei a vocês, esse trabalho, ele levou a algumas conclusões importantes sobre, primeiramente, a pertinência, né, do psicólogo escolar nesses espaços, como aquele que pode auxiliar na formação, na mediação de saberes importantes da psicologia enquanto ciência, para auxiliar na formação continuada de professores sobre o desenvolvimento humano, né? Também como a arte, ela pode ser, a partir de uma produção cultural, de uma produção que, mesmo que seja de um indivíduo, ela é social, ela possibilita esse social que há em nós, mesmo que eu produza algo individualmente. De que forma essa arte pode comparecer para auxiliar, possibilitar a expressão infantil também, a criação artística infantil, e de que maneira essa criação artística infantil influencia no desenvolvimento de funções importantes
na infância e que vão se desenvolver muito mais e que continuam a se complexificar em outras fases da vida. Esse material possibilitou a construção, a partir do levantamento, e é isso que eu quero mostrar, esse material que eu quero mostrar a vocês agora, porque ele apresenta esses resultados importantes, essas derivações, esses sentidos que foram atribuídos, e nossas articulações teóricas também com os resultados que foram levantados nessa pesquisa. Eu peço, Vitória, por favor, você pode colocar o link que está no slide? E eu acredito que a gente pode projetar o link. Projetar o link, não o slide mais, a gente pode já ir para o e-book. Uhum. Por favor. Eu acho que eu não consigo copiar o link desse. Jéssica, você consegue, Jéssica? Consigo, vou compartilhar aqui um momento. Vitória, querida, você Pronto. pode fechar a janela, por favor? Sim, sim. Pronto. Só um momento que eu estou abrindo aqui na internet. Pronto, vou colocar aqui para apresentar. Está carregando. Estão vendo? Sim, muito obrigada. Então, esse material foi desenvolvido a partir dos resultados que encontramos de nossa pesquisa. Vanessa, dá para aumentar um pouquinho, Jé? Só vai até aí. Ele não amplia, ele não O máximo. a tela grande, não? Só se fizer assim. Só dá zoom. Só dá zoom. A tela, ó, assim já é a tela grande. Pronto, certo. Pode passar, por favor, Jéssica. Então, esse e-book, ele foi produzido, como eu já disse, a partir do levantamento dos resultados da pesquisa. Pode passar, Jéssica. Em sua apresentação, a gente colocou alguns pontos importantes, que esse e-book ele vai ser posteriormente publicizado, como também essa produção pode auxiliar em derivações importantes para a prática de psicólogos que trabalham nesse contexto de educação infantil. Então, como a criança desenvolve o olhar da psicologia histórico-cultural, a imaginação e criação, diálogos sobre a infância, educação infantil, espaço para o desenvolvimento da imaginação e criação, considerações finais e sobre as autoras. Por favor, Jéssica. Então, já na apresentação, a gente começa a conversar sobre a importância, o que é arte, como levantamos essa percepção, essa concepção dos profissionais sobre a arte. Como a arte ela tem uma relação importante com o desenvolvimento humano. É tanta coisa para a gente conversar, né? Mas eu vou tentar adiantar. E depois a gente pode voltar a conversar um pouco mais. Eu vou apresentar o e-book para vocês, como a gente construiu. E aqui nesse e-book, a gente começou a delinear, a conversar o que a gente já tinha construído teoricamente em nossa tese, né? Como a criança desenvolve, qual a perspectiva da psicologia histórico-cultural, a importância dessa interação com o outro social, muito também influenciada pela minha pesquisa de mestrado. Então, a partir dessa interação e também dessa intencionalidade que é realizada pelas mediações que são feitas no contexto de educação infantil, aqui especificamente, qual a importância da qualidade dessas interações. Pode passar, Jéssica. Então, colocamos o desenvolvimento humano como dinâmico, um processo gradual, e que é favorecido pelas trocas estabelecidas em contextos culturais.
O próprio gesto de apontar, que já é um gesto intencional, que já demonstra o início dessa comunicação, dessa linguagem entre a criança e o adulto, e como o adulto atribui esse significado a esse gesto de apontar. Essas trocas são importantes, né, para o desenvolvimento posterior da cognição social infantil. A imaginação e criação, como esse sistema psicológico ele é impulsionado pela arte nesses espaços, como a criação também, dialeticamente, possibilitada pela imaginação, vai possibilitar outras situações que envolvem a própria criação, a criatividade na infância. Então, já começamos a mencionar essa questão da imaginação, como ela é construída, como percebemos esses sentidos que são atribuídos, como a realidade pode influenciar na imaginação, como a imaginação pode influenciar na realidade também. Então, muitas vezes, a gente, pela própria imaginação, a gente olha um espaço escuro e começa a pensar, o que será que existe aqui? A criança pensa isso, o que é que existe nessa situação que eu não estou conseguindo perceber o que é a realidade? Então, ela atribui esses sentidos à realidade a partir da emoção dela também, que tem uma grande relação com a imaginação. A gente vai colocar também essa importância de não dividir o que acontece nas funções psicológicas, no afeto, na cognição, na própria imaginação. O Vygotsky não divide. Ele entende tudo como muito relacionado. Então, como esse afeto, essa emoção, essa criação, essa imaginação, tudo isso está muito relacionado. Pode passar, Jéssica. E colocamos também a importância da educação infantil como espaço e defendendo a educação infantil como espaço de desenvolvimento e aprendizado. A brincadeira que lá acontece, a arte que lá acontece, ela é uma ação intencional. Tem fins importantes, objetivos importantes, não fins que a gente vai saber quais são, porque o próprio desenvolvimento humano não é um espelho. Ele, como já dizia Vygotsky, é um prisma que refrata a diversidade de experiências. E aqui a gente coloca a arte como a importância de diversidade de experiências. Não só um tipo de experiência, o desenho, a música, a pintura. Não, diversificar. Quanto mais diversas forem as experiências apresentadas à criança, mais possibilidades de imaginação ela pode ter. Então, a gente colocou também indicações de algumas possibilidades, como o próprio teatro, a música, o desenho, a pintura, e como também a gente pode utilizar essas manifestações, materialidades artísticas relacionadas. A contação de histórias, a recontação de histórias, essa recontação de histórias que pode também colocar-se como possibilidade de uma dramatização, de um teatro na educação infantil, porque a gente não pode trabalhar um certo conceito que está sendo possivelmente trabalhado na sala de aula, com várias diversidades, materialidades artísticas, durante toda a semana. Uma música sobre esse conceito, que pode derivar na contação de histórias, recontação de histórias, num teatro, num poema, num desenho, em uma pintura. Veja, um só conceito derivou em várias diversidades, materialidades, manifestações artísticas que possibilitam a criação, que possibilitam a imaginação nesses espaços próprios de desenvolvimento de funções psicológicas e também de aprendizado, não só das crianças, mas dos profissionais que lá estão inseridos. E algumas considerações finais, onde defendemos a importância dos espaços de educação infantil e também defendemos a importância da inserção, da participação de psicólogos escolares nesses espaços. Por que ele deve comparecer? Porque ele auxilia tanto nessa construção de saberes compartilhados entre outros profissionais da educação e como isso potencializa o trabalho na educação infantil, que é um espaço tão importante para o desenvolvimento humano. Então, essas foram algumas contribuições, algumas colocações. Gostaria de passar a tarde conversando com vocês sobre essa pesquisa que foi muito importante, é muito importante para mim. Mas temos agora, posteriormente, alguns minutos para conversar, caso vocês tenham algumas dúvidas, né? Mas isso foi um pouquinho do que a gente conseguiu construir durante a tese de doutorado.
Então, muito obrigada pela atenção de vocês e passo a palavra para as minhas queridas componentes de mesa também. Só avisando, né, gente, que esse material ele vai ser disponibilizado após, né, o depósito, né, e as teses das meninas ficarem no repositório, né, porque depois disso é que isso pode ser mais amplamente, elas já estão nessa fase já, né, Jéssica e Vanessa, então, até porque isso é parte de um estudo, né, visto de maneira descontextualizada, né, é completamente diferente. Então, é um produto de uma ampla pesquisa de doutorado, então, ele tem sentido naquele, né, também naquele contexto, né. Só uma informação que eu acho importante passar para vocês que estão aqui presentes, tá? Mas muito em breve isso vai estar disponível. Pronto, eu posso, né, agora. Eu queria pedir para a Vitória compartilhar, porque eu prefiro assim para poder ver, né, as pessoas, quando a gente está apresentando sem, quando a gente mesmo projeta, a gente não consegue ver. Eu gostaria de pedir às pessoas presentes, as pessoas que podem abrir suas câmeras, façam isso, por favor, porque é muito interessante para a gente falar com as pessoas que a gente está, né, falar olhando para as pessoas, né? Então, assim, quem realmente puder abrir sua câmera, por gentileza, faça isso, para que as pessoas possam ver com quem estão falando, pelo menos, né, à distância, mas eu acho que é muito mais, né, a gente está falando aqui de interação, de relação social, né? Então, elas já estão tão dificultadas, então vamos facilitar aqui a interação mediada pela máquina. Pronto. Então, mais uma vez, boa tarde. Eu já me descrevi, né? Meu nome é Jéssica, já fui apresentada. Sou egressa do programa de pós-graduação em Psicologia Social da Universidade Federal da Paraíba, né? E o que eu vou apresentar agora é um recorte, né, de algumas derivações da minha tese de doutorado, pensando nessas derivações para a prática de um psicólogo no contexto de educação infantil. Então, eu vou estar trazendo aqui alguns conceitos que talvez ainda não sejam do conhecimento de todo mundo que está aqui, né, nessa mesa. Talvez tenha alguns estudantes do início do curso e alguns profissionais, talvez, que não tiveram ainda possibilidade de ter contato com alguns desses conceitos que eu vou expor aqui. Então, eu vou trazer de forma bem detalhada, a princípio, e em seguida eu vou falar um pouquinho sobre quais as implicações disso que a gente estudou para a prática. Como é que a gente pode utilizar esse conhecimento que a gente desenvolve na academia, que a gente faz pesquisa, como é que a gente faz isso trazendo para a prática profissional, né? Então, foi pensando nessa interlocução teoria e prática que a minha tese de doutorado ela foi construída, né? Então, o recorte da tese que eu trouxe hoje para essa mesa tem por título, né, Interações Educadora-Bebê em Creches, promovendo o desenvolvimento da cognição social infantil. Então, como o título já sugere, né, a nossa defesa é que nos espaços de creches, especificamente nas interações que são estabelecidas entre os educadores e os bebês, possam se existir estratégias para o desenvolvimento desses bebês, para as potencialidades desses bebês. E aqui a gente vai falar especificamente de um tipo de habilidade que é de suma importância e a gente vai entender por quê. Então, gostaria de pedir a Vitória para passar o slide. Para contextualizar um pouquinho, né, desse meu percurso, eu trouxe aqui brevemente a minha trajetória até eu chegar, né, nesse processo, mas vou falar bem rapidamente, já que já me apresentei, né? Trouxe o meu percurso de formação. Venho aí de uma formação que articula os processos de desenvolvimento e educação, né? Trabalhei na graduação com projetos de pesquisa direcionados aos espaços escolares.
No mestrado também, né, minha dissertação foi sobre os processos relacionais entre família e escola. Atuei, né, profissionalmente em escolas, realizando assessorias em psicologia escolar. Isso me fez, assim, aproximar, né, desse campo do chão, realmente, das escolas, tanto no estágio quanto na atuação profissional. E aí, a observação, né, de ver essa necessidade que tantos profissionais falam, tá, mas o que é que a gente pode fazer? E é nesse sentido que eu construo, né, juntamente com a minha orientadora, a tese de doutorado, que vem aí nessa interlocução, de trazer pressupostos teóricos que ancorem problematizações e atuações especificamente práticas em contextos de educação infantil. Pode passar, Vitória, por favor. Então, como eu falei, né, inicialmente, que a gente ia buscar promover um tipo de habilidade, que era a cognição social infantil, eu trouxe o conceito de cognição social infantil para que vocês possam perceber do que se trata e por que é tão importante promover isso, né? Então, de maneira bem resumida, eu trouxe o conceito de Istriano e Rey, de 2006, que apresenta, né, a cognição social infantil como um conjunto de habilidades perceptivas que vão permitir aos bebês diferenciar pessoas de objetos. Também permite interpretar comportamentos do outro, permite também as expressões, né, observar o olhar alternado, apontar, dentre outras formas de comunicação. Então, de maneira bem geral, né, para ficar assim bem fixo para vocês, a cognição social infantil se refere às percepções que aqui eu estou falando de cognição social infantil, então vamos falar de crianças e de bebês, né? Os processos perceptivos que esses bebês, que essas crianças têm sobre o mundo à sua volta, sobre o outro, né? Então, pode passar, Vitória. Como vocês viram aqui, é um conjunto de habilidades. E aí, para ficar mais claro, eu trouxe, né? Que conjunto de habilidades são essas que compõem essa cognição social infantil? Então, dentre essas habilidades que compõem a cognição social infantil, a gente tem os processos de faz de conta, a atenção conjunta ou compartilhada, que é esse elemento que eu vou estar falando de forma mais específica aqui, né? Os processos de empatia, de inferências, de reconhecimento das expressões faciais e de autopercepção. Então, observem, são habilidades perceptuais. Por exemplo, para eu fazer uma inferência de algo, eu preciso ter uma noção de que existe uma outra pessoa, tem que ter uma intencionalidade. Para eu ter processos de empatia, é necessário que eu tenha o contato com o outro e perceba esse outro como diferente de mim. Então, todos esses processos vão compor essa cognição social infantil, que vai ser muito importante para esse desenvolvimento. Imagine uma pessoa incapaz de fazer inferências, incapaz de ter processos empáticos, incapaz de se auto-perceber. Então, são essas habilidades desde a infância que vão promover esse desenvolvimento ao longo do tempo. Nós temos pesquisas, né, sobre cognição social infantil, por exemplo, que demonstram que a mediação, né, de interações que potencializem processos de atenção conjunta e compartilhada, por exemplo, favorecem processos pró-sociais como a empatia. Então, favorecem o desenvolvimento da empatia em uma idade, né, mais à frente. Né? Esses bebês, isso é a ciência que está colocando, né? Não sou eu que estou dizendo. Então, assim, só para demarcar a importância desse tipo de habilidade, né, que a gente pode, que os professores podem, que os psicólogos podem favorecer no processo de desenvolvimento infantil. Então, deixando claro isso, né, o que é essa cognição social como processos perceptivos, entendendo todo esse conjunto que compõe a cognição social, eu quero chamar a atenção para essa habilidade aqui, que foi a habilidade específica que eu trabalhei na minha tese,
que é a habilidade de atenção conjunta. Pode passar, que agora eu vou falar um pouquinho sobre essa habilidade dentro da cognição social infantil. Então, o que é habilidade de atenção conjunta, né? Vejam que eu coloquei aqui, ó, como parte da cognição social infantil. Entendendo já naquela imagem que mostrei. Então, para a gente entender de forma mais efetiva esse conceito, eu gostaria que vocês observassem aqui essa imagem, né? A gente tem, ó, a educadora, o bebê, e a gente tem um terceiro elemento aqui, e os dois compartilham o foco de sua atenção diretamente ao terceiro elemento. Então, é isso que é atenção conjunta. Claro que ela pode variar, né? Conforme o bebê vai tendo habilidades maiores, eles passam a se engajar de formas qualitativamente diferentes nessas interações, mas, de maneira geral, a definição de atenção conjunta é a capacidade dessa coordenação, né, entre um parceiro social e um objeto de interesse mútuo, envolvendo, né, essa troca recíproca com foco conjunto em um terceiro elemento. A princípio, não sei se vocês já conseguem fazer as derivações do quanto isso é importante, mas é uma habilidade de suma importância para o compartilhamento de processos culturais, né? Imagine, quando a criança compartilha o foco de atenção em um terceiro elemento, a professora pode, né, um outro social de sua cultura, mediar, né, os signos, os símbolos de sua cultura, a linguagem, nomear, enfim, então são uma série de processos que vão favorecer esse desenvolvimento quando essa habilidade de atenção conjunta ela é vista, né, como potência desse desenvolvimento. Então, compreendido esse conceito, acho que ficou claro. Pode passar, Vanessa, por favor. Então, coloquei... Jéssica, eu queria só esclarecer, né, porque você usou, assim, o termo incapacidade, quando ela não, né, na verdade, assim, quando a gente para não ficar com aquela impressão, porque esse termo é um termo muito, né, ele é muito duro, fechado, mas, assim, nesse sentido de incompletude, né? Sim. Esse sujeito que ainda não alcançou, que ainda não, né? Que ele está em processo, né? Porque, como assim, algumas pessoas podem não conhecer a literatura, algumas podem não conhecer, o termo incapacidade, ele é um termo muito taxativo, né? E a gente trabalha com esse sujeito que está sempre em um processo contínuo de desenvolvimento. Então, o Vygotsky fala dessa constituição, né? E outros pesquisadores utilizam o termo de que a criança ainda não alçou, né? Ela ainda não alcançou certos patamares, né? Então, só para a gente não ficar, para não haver aí qualquer tipo de interpretação, né? Que esse termo realmente ele pode gerar um entendimento assim equivocado, né? Sobre o que a gente estava querendo dizer. Então, acho importante, antes de você avançar, a gente dizer que a gente está sempre falando desse sujeito que está se constituindo, né? Então, essa criança que ainda não lê, que ainda não anda, mas que pela mediação, né, com o seu desenvolvimento mais sistêmico, global, ela vai passar pela interação social, pela mediação, ela vai se beneficiar dessa interação e ela vai se constituindo gradativamente como um sujeito mais, né, qualitativamente, do ponto de vista psíquico, né, superior àquele mesmo momento anterior, só para, como você vai avançar, para a gente não... Né? Sim, quando eu falei, assim, incapacidade, foi mais no sentido, assim, imagine alguém que não consegue realizar isso para ver se eles conseguiam entender, assim, é muito importante, mas não foi no sentido de demarcar que não seria possível alcançar. Agradeço pela interferência para deixar isso claro, né? Imagine uma pessoa que não consegue fazer isso, então é muito importante que ela alcance, né? É muito importante estar atento a esses processos. Então, assim, trazendo essa importância, né, fundamental para o desenvolvimento de habilidades que vão promover a inserção dos indivíduos no mundo cultural, como falei, porque ela vai favorecer o compartilhamento de signos e símbolos culturais. Pode passar, Vitória, por favor. E aqui eu trouxe, né, o que a literatura coloca, por que a atenção conjunta ela é tão importante. Trazendo a atenção conjunta dentro da grande e maior, mais ampla dimensão da interação social, né? Porque a atenção conjunta, ela necessita de um outro.
Então, elas só acontecem a partir dos processos de interação. Então, a atenção conjunta ela é considerada um dos pilares da cognição social, por favorecer, né, a inserção dos indivíduos no mundo cultural através das trocas interativas, do compartilhamento dos signos, dos símbolos da cultura. Ela também, né, a partir da atenção conjunta, é possível que os bebês manifestem a diferenciação do outro e se comuniquem intencionalmente. Ela também auxilia na constituição de fenômenos sociais, como empatia e identidade de grupo, aquilo que eu já falei antes, né? A atenção conjunta, ela pode promover esses processos, já que facilita a diferenciação do outro, né? E também é uma habilidade que tem sido pontuada na literatura como importante para a identificação precoce, né, de distúrbios invasivos do desenvolvimento. Por exemplo, deixa eu esclarecer esse aqui. A atenção conjunta ela é um marcador de desenvolvimento infantil. Então, por exemplo, a literatura coloca que em torno dos 9 meses de vida, o bebê já é capaz de se engajar, né, com o outro em episódios de atenção conjunta. Então, quando esse marcador ele não está presente em torno dessa faixa etária que já deveria estar, necessita de uma atenção para esses processos de desenvolvimento, se estão ocorrendo, né, dentro daquelas variações que são esperadas naquela faixa etária. Então, não implica dizer que se a criança não desenvolveu, ela já tem um distúrbio invasivo do desenvolvimento, mas é colocada como um dos marcadores e que necessita de uma atenção quando esses processos não acontecem. Inclusive, no âmbito da pesquisa, né, professora, nós já tivemos assim, experiências de que a gente vai fazer filmagens de bebês, por exemplo, já aconteceu comigo, em que a gente foi fazer filmagens e o bebê não se engajava, né, em episódios de atenção conjunta, e um tempo depois, né, nós tínhamos a mãe, é claro que a gente não se envolvia nos processos, mas a mãe, né, entrava em contato e dizia que o bebê foi diagnosticado, né, com um tipo de distúrbio invasivo do desenvolvimento. Então, a gente percebe, assim, essa importância desse marcador de desenvolvimento infantil. Pode passar. Ainda dentro dessa importância, né, dessa habilidade, eu trouxe aqui alguns mecanismos, né, favorecedores. Meu Deus, 5 minutos só? Vou correr. Alguns mecanismos que podem ser promovidos pelas interações entre educadoras e bebês. Então, aqui a gente tem, né, dentro dos processos de atenção conjunta que podem ser favorecidos nessas trocas, os processos de aquisição da linguagem, a constituição das relações afetivas, a constituição das expressões emocionais, a constituição de habilidades sociocomunicativas, né, como, por exemplo, a atividade de atenção conjunta e da comunicação intencional. Pode passar, Vitória, porque senão não vou conseguir nos 5 minutos. De maneira bem geral, eu trouxe aqui os resultados do terceiro estudo da minha tese, só para contextualizar. Esses resultados são de um estudo em que eu acompanhei, né, a partir de filmagens, longitudinalmente, 3 dias de educação bebê em creches, aos 7 meses, aos 9 meses e aos 12 meses de vida do bebê. Então, nessas filmagens, a educadora e o bebê estavam realizando interações que aconteciam cotidianamente nas creches, né? Claro que foram 2 momentos. Por exemplo, aos 7 meses eu filmei uma situação de interação livre, né? De situação de brincadeira livre, que ocorreu nas brinquedotecas das creches. E o comando que era dado era brinque com o bebê da forma que você brinca habitualmente. 15 dias depois, eu retornava e pedia que a educadora selecionasse 3 tipos de objetos para interagir com o bebê, né? Selecionasse 3 brincadeiras para interagir com aquele bebê. Então, eu fiz isso aos 7, aos 9 e aos 12 meses do bebê. E acompanhei 3 bebês, né, em 3 creches diferentes, públicas de João Pessoa,
fazia registro de filmagem e transcrições. Quem já pagou a disciplina de Psicologia de Desenvolvimento deve saber como é esse trabalho de transcrição, que deu muito trabalho. Enfim, então, a partir, né, dessas transcrições, dessas observações, segundo a segundo dos comportamentos dos bebês, né, nós observamos o seguinte, que as habilidades sociocomunicativas desses bebês ocorriam inicialmente de modo não intencional e depois passaram a ser intencionais, a partir dessas interações. O tipo de atividades que as professoras utilizavam, tanto aquelas selecionavam livremente, quanto aquelas que elas selecionavam para brincar com os bebês, e também os estilos verbais dessas professoras, ou seja, a forma de falar, algumas falavam em falsete, sabe? Vem brincar, o tipo de entonação das educadoras interferiram, né, na variação de episódios de atenção conjunta e no envolvimento deles em cada recorte da interação. A gente percebeu que quanto mais expressivas, quanto mais expressões faciais a educadora fazia em direção ao bebê, quanto mais entonações ela fazia na voz, o tipo de brinquedo que ela escolhia, ela poderia favorecer mais esses processos de interação e de engajamento do bebê com ela. A presença da educadora também e suas ações de suporte aos bebês colaboraram para a ocorrência de episódios colaborativos e ações compartilhadas entre as díades. Os episódios colaborativos se referem, por exemplo, naquela imagem, na primeira que eu mostrei, eles estão compartilhando o foco de atenção, né, para o terceiro objeto. Nos episódios colaborativos, além da atenção, eles compartilham também as ações. Então, houve momentos que foram favorecidos por essa interação com as educadoras, por exemplo, de montar um joguinho junto, de fazer uma pecinha de encaixe. Então, a gente já viu... É interessante também, eu fico muito mobilizada, né, porque a sua tese é derivada da minha tese, então é um braço para a educação da minha tese. E, assim, essa ação, num episódio, no engajamento colaborativo, para tomar zelo, esse episódio de engajamento colaborativo, essa ação, ela é carregada de intencionalidade, de um tipo de intencionalidade que a gente não observa num período anterior. Sim, né? Então, exato. A literatura refere que o episódio o engajamento colaborativo, ele é um nível de engajamento mais complexo, principalmente por parte do bebê, que agora ele age porque ele entende, ele lê a intenção do outro, né? Ele entende o que o outro está pedindo, e ele responde efetivamente, né? Então, eles compartilham não só, como você mesma colocou, eles não compartilham só a atenção ao objeto, mas eles compartilham intenções que são expressas nas ações, né? Isso. Então, é um tipo de cognição social e de atenção que é de uma outra ordem, né? Que mostra uma complexificação dessa habilidade por parte do bebê. Exatamente. E aí a gente observou também a natureza bidirecional dessas relações, né? As interações também constituíram um campo fértil para a promoção do desenvolvimento de habilidades dos bebês, como para sua relação com o mundo sociocultural, a gente percebeu esse desenvolvimento. E aí nós defendemos, né, nessa tese a importância da intencionalidade pedagógica, ou seja, a importância de que os educadores tenham esse tipo de conhecimento desses processos de desenvolvimento, que possam realizar, né, intervenções intencionais com esses bebês, né, que a creche seja um espaço de favorecimento do desenvolvimento infantil. E aí, nessa direção, né, de que a gente pudesse trazer um produto para esses educadores, é que a gente construiu, né, o e-book, que eu não sei quantos minutos, eu acho que eu tenho 0 minutos para apresentar, mas eu vou passar bem rapidamente. E a nossa intenção com esse material, 0 minutos. Vocês que lutem, hein? Eu prometo que eu vou tentar só 2 minutinhos. Vanessa, você pode... eu já estou com menos 2. Meu Deus. Estou reprovada já aqui, mas... Bora, Jéssica, que está gravando, viu? Está gravando essas gracinhas aí. Vanessa, você pode compartilhar aqui. Enfim, mas a intenção da construção desse trabalho, desse e-book, é que a gente possa socializar com os educadores, né, nas creches,
a fim de que eles possam planejar intervenções que favoreçam esse desenvolvimento da cognição social infantil nos espaços de educação infantil. Tem que ampliar, Vanessa. Eu Ele não está estou vendo, reduzido. não. Ele não está projetado aqui, não. Não está aparecendo, não. Eu posso tentar aqui, peraí. Não, peraí. Deixa eu interromper, porque eu tinha começado a compartilhar quando ainda estava sendo compartilhado. Saiu. Deixa eu tentar aqui, já que eu já estou... Peraí. Peraí, que a gente já... Eu já estou com ele aqui em ponto de bala, para... Tá vendo? Pronto. Eu botei o meu. Ou está aparecendo de Vanessa? Eu que estou apresentando? É, Jéssica, vá, mulher, vá. Pronto. Então, aqui, né, tem o e-book com essa intenção. Eu vou passar bem rapidamente, né? As autoras, né, que é a professora e eu, que nós produzimos, né, durante a tese. Aqui tem um sumário e, de maneira geral, o que é que foi que a gente envolveu nesse e-book? A gente trabalhou os processos de desenvolvimento numa perspectiva histórico-cultural, para que, pensando na socialização com esses educadores, eles possam entender esse desenvolvimento infantil de uma forma ampla, né, influenciado pelas questões históricas, culturais, né. Também trabalhamos essa noção de cognição social infantil no primeiro ano de vida. Vá mostrando, meu anjo, vá mostrando, meu anjo, vá mostrando seu livrinho, vá. Tá, peraí. Deixa eu passar aqui, então. Aqui a apresentação breve, né, do fruto da tese. Então, nesse primeiro aqui, foi como eu falei, né, o desenvolvimento infantil nessa perspectiva histórico-cultural, para que os educadores entendam, né, como ocorre, e aí a gente pensou numa linguagem realmente bem acessível, né, com perguntas e respostas, como é que a criança se desenvolve, como é que ela vai se desenvolver, o que é que acontece nesse primeiro ano de vida, e aqui a gente coloca as crises do primeiro ano de vida, alguns exemplos. Nesse segundo capítulo aqui, a gente trabalhou o desenvolvimento da cognição social infantil, da forma que eu para vocês, né? O que é essa cognição? Quais são as habilidades que fazem parte? Qual a importância disso para esse desenvolvimento, né? O desenvolvimento deles nas creches, o que é que pode ser desenvolvido nessa creche, né? Qual a importância dessas atividades compartilhadas que são selecionadas na creche para acontecer? E aqui a gente trouxe, de forma mais pontual, algumas sugestões para que as educadoras possam desenvolver com os bebês em determinados períodos do seu desenvolvimento. Então, a gente colocou, né, sugestões para bebês quando ficam deitados, e entendendo que essas habilidades elas vão sendo constituídas, né, progressivamente. Então, ó, sugestões para bebês que engatiam, e aqui a gente sempre lembrando, ó, as brincadeiras das crianças que sentam continuam interessando os bebês que engatinham, como encaixar, empilhar, entre outros. Então, assim, são novas possibilidades para o desenvolvimento, por exemplo, aqui, né, da motricidade infantil, né, dos processos atencionais, que vão se ampliando. E aqui, sugestões para bebês que andam. E aqui a gente trouxe alguns exemplos das próprias interações das educadoras. Nós tivemos o cuidado de selecionar algumas interações em que percebemos que potencializou o desenvolvimento, né? E aí nós selecionamos aqui e descrevemos, ó, quando a educadora usou tal brinquedo e fez assim, né? E a gente trouxe o que ela promoveu no bebê ao realizar essa ação, né? E aqui são outras tipos de atividades que foram realizadas também. Nós colocamos aqui algumas considerações finais, estou indo bem rápido para não perder mais tempo. Aqui é um pouco sobre nós e, fim, né? Finalmente, concluindo.
Então, é isso. Eu espero que tenha ficado claro assim, para vocês a nossa intenção, né? Dessa interlocução aí, teoria prática. Muito obrigada pela paciência. A gente vai passar para a Ingrid, porque a gente precisa de tempo para conversar com as pessoas. Boa tarde a todos e a todos. Eu gostaria de pedir para os monitores começar a apresentação. Enquanto isso, né, gostaria de agradecer por estar nesse momento compartilhando com essas pesquisadoras competentes, né, maravilhosas, que eu aprendi bastante. Estou aprendendo, né, continuo sempre aprendendo. Eu vou iniciar minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de 29 anos, 1,69 m, cabelos vermelhos. Estou usando óculos de armações escuras. Atrás de mim, uma parede com alguns quadros e uma prateleira no meu canto esquerdo, né? Então, a minha contribuição nessa mesa, como foi já pontuado, eu vou trazer um pouco dos resultados da minha dissertação de mestrado e algumas reflexões para esse momento atual durante o doutorado. Eu gostaria de frisar também que a minha contribuição nessa mesa ela foi pensada, construída nos espaços de discussão na disciplina de seminário de pesquisa avançada, né, do doutorado. Pode passar. Então, eu estudei a questão das concepções, expectativas dos profissionais, né, da educação infantil, né, nos CREs, acerca da criança com microcefalia pelo vírus da Zika, né? Inicialmente, a gente precisa, né, demarcar o que é a microcefalia. Então, ela pode ser entendida como manifestação clínica que representa interrupção na neurogênese e morte dos progenitores neurais. Ou seja, qualquer coisa que cause, né, cause uma interrupção nesse processo. É uma anomalia congênita, heterogênea, caracterizada pelo perímetro encefálico inferior a 2 ou 3 desvios padrão da média específica para sexo e idade gestacional. Pode passar. Também, dentro dessa questão, a gente está falando, né, das implicações que teve a epidemia do Zika vírus, que trouxe uma série de alterações, né? E que se constitui como a síndrome congênita do Zika vírus, que dentro dessa síndrome estaria a microcefalia pelo vírus da Zika. Então, essa síndrome congênita, ela se caracteriza em múltiplas deficiências, o que implica em elaborar e executar projetos pedagógicos, né? Então, de adaptar, de realmente construir estratégias, né, para que haja a compensação, né, uma compensação social como formulada por Vygotsky, né. Então, Fernandes e Gonçalves, em 2020, elas vão trazer essa contribuição e que a síndrome congênita, ela tem também que se beneficiar desse processo da teoria do Vygotsky, né, o conceito de compensação social. Então, essas autoras, elas defendem isso. Também a gente pontua que a educação infantil, né, o CREI, como primeiro momento da educação básica, né, e também como espaço privilegiado de desenvolvimento, espaço privilegiado para a interação social e a socialização, né, ou seja, um espaço realmente que é propício à promoção do desenvolvimento. Pode passar. E, diante disso, como colocado, alguns autores, como Gonçalves Fernandes, 2020, e outros, vão trazer a contribuição da teoria Vygotsky para pensar a educação inclusiva. E aqui eu vou fazer 2 recortes de parte da sua teoria, que a princípio seria essa noção de desenvolvimento, que a noção considera o desenvolvimento como um processo dinâmico, complexo, cíclico, né? Então, há vários ritmos de desenvolvimento. Então, é possível pensar, por exemplo, a pessoa com desenvolvimento atípico, ela também vai ter um ritmo diferenciado de desenvolvimento. Então, essa questão de diferentes ritmos de aprendizagem, né? Então, essa noção de desenvolvimento promove uma compreensão de que há uma diversidade humana, há uma diversidade de desenvolvimentos humanos, né? E também, especificamente, ele tem os seus estudos de efectologia, em que ele vai se concentrar mais
na criança que tinha uma lesão, um defeito orgânico, mas ele pontua que, para essa criança, é importante retomar o que ele chama de linhas ou planos de desenvolvimento. Ele vai dizer que há duas linhas de desenvolvimento natural e o cultural. E estaria no desenvolvimento, no plano de desenvolvimento cultural, as possibilidades de intervenção, as possibilidades de desenvolvimento. Então, dentro dessas linhas de desenvolvimento, ele também gera uma outra questão, né, a partir dessas desenvolvimentos, que seriam as consequências da deficiência, do defeito, da deficiência orgânica, que seriam uma deficiência primária e uma deficiência secundária, que se baseiam, que traz essa questão das linhas de desenvolvimento natural e cultural. Então, essa deficiência primária está ligada às questões mais específicas daquela lesão, e a deficiência secundária está falando das consequências sociais, culturais, como aquele impedimento ele vai, digamos assim, influenciar a forma como o meio, como o contexto interage com aquele indivíduo, né? Então, dentro dessa perspectiva, as possibilidades de desenvolvimento estão nessa linha cultural, né, que a partir disso vai se construir né, os processos de compensação social. Pode passar. Diante disso, né, na dissertação, meu objetivo geral foi conhecer e analisar as concepções e expectativas de profissionais de educação infantil sobre o desenvolvimento de crianças com microcefalia por infecção fetal do vírus Zika. Pode passar. Como especificamente a gente buscou levantar os documentos e programas, né, desenvolvidos pelas secretarias aqui no município, Saúde e Educação, levantar dados epidemiológicos sobre crianças com microcefalias associadas ao Zika vírus, identificar setores, órgãos e entidades que acompanham essas crianças com microcefalia, escrever os programas e projetos voltados para crianças com microcefalia associada ao vírus Zika, listar também os profissionais que atuam diretamente com as crianças, identificar as atribuições de profissionais de educação infantil no trabalho com essas crianças, apreender as concepções e expectativas de gestores, professores e psicólogos sobre o processo de inclusão das crianças, e aprender as concepções e expectativas de gestores, psicólogos e professores e psicólogos sobre o desenvolvimento e aprendizagem da criança com microcefalia pelo Zika vírus. Pode passar. Então, no nosso método, né, esse projeto ele foi aprovado, foi submetido ao comitê de ética, foi aprovado, teve como participantes 2 professores, 3 gestores e uma psicóloga, foram em 3 instituições diferentes, 3 CREs, e como instrumento nós temos um questionário sociodemográfico e 3 roteiros de entrevista, de acordo com cada categoria profissional. Procedimentos para a coleta dos dados, né? Em relação à análise documental, foram selecionados documentos nos sites oficiais, né, municipal, estadual e federal. Em relação às entrevistas, entrou em contato com a escola, né, pediu autorização, perguntou qual seria a disponibilidade, né, das profissionais, enfim. E os procedimentos para análise de dados, a análise de resultados, ela foi fundamentada, né, nas diretrizes e categorização do conteúdo proposto por Bardan, e os relatos e as informações coletadas, elas foram analisadas a partir da literatura e dos objetivos do estudo. Eu vou trazer os principais resultados, vou trazer alguns resultados da análise documental, um recorte dos principais resultados, mesmo não estão todos, e também das entrevistas, né? Então, assim, a gente observou, como a gente está nesse momento, essa apresentação é muito mais da reflexão desses resultados, a gente observou nos resultados uma compreensão da síndrome congênita do Zika vírus e da microcefalia decorrente do Zika vírus, né? Muito colocada como algo do âmbito da saúde, né? Então, as profissionais
relatavam que era algo que considerava algo específico da saúde. Então, evidencia-se, né, uma compreensão condizente com o modelo biométrico sobre a deficiência, né, uma compreensão que enfatiza a falta e a deficiência como algo debilitante, como algo negativo, né? E também uma compreensão assistencialista, que precisa de ajuda. Então, essas duas compreensões foram muito presentes, né? A gente não encontrou, principalmente nos documentos, e procurou documentos da educação à época, né, da pesquisa, uma compreensão mais no campo, desenvolvimento mais no campo, tendo em vista o contexto educacional, por exemplo. Então, isso foi algo que a gente observou, né, e tem gerado uma reflexão agora no doutorado também. Vou passar. Os resultados das entrevistas evidenciaram que as profissionais não se sentem preparadas para atender esta demanda. Isso é algo muito interessante, porque durante essa minha trajetória acadêmica, né, desde o início eu tive um interesse nessa questão da inclusão, desde a graduação, com a iniciação científica, e é algo recorrente, né? Quando a gente entra no tema da inclusão escolar, educação inclusiva, independente de qual seja a especificidade daquele grupo específico, desenvolvimento atípico, é algo que sempre se nota, né? Que elas não se sentem preparadas e põem como algo, como um desafio, né? Também, né? Então, esses resultados, eles corroboram outras pesquisas dentro dessa perspectiva da educação inclusiva, né? Então, os resultados também revelaram concepções assistencialistas, biométricas sobre a criança com microcefalia, expectativas favoráveis à importância da inclusão, que as profissionais, todas elas consideram que é algo importante, mas também evidencia-se uma expectativa de que será algo difícil, então, de que será algo assim, então é uma coisa que elas estão sempre, né, é importante, mas ainda é uma coisa que nós não estamos conseguindo, a gente não sabe como fazer. Então, esses foram, assim, alguns dos resultados que a gente trouxe, né, que a gente percebeu, que a gente tem refletido sobre no momento atual durante o doutorado. Pode passar. E aí eu trago algumas reflexões, né? Então, a gente tem percebido que pensar uma educação de qualidade, inclusive para essas crianças e outras crianças, para todas as crianças, né? Implica outra forma de entendimento, diferente do que os resultados têm mostrado, né? Então, precisa uma outra forma de pensar essa criança, né? Então, e aí a gente, né, traz que as possibilidades de desenvolvimento das crianças não vai estar no modelo biométrico, né? Que é importante considerar essas questões biológicas, mas a partir daí, né, propor outras coisas e ver outras possibilidades, né? Então, as possibilidades de desenvolvimento das crianças, inclusive das crianças com alguma deficiência, residem no plano cultural, né? Na linha de desenvolvimento cultural, que o Vygotsky vai dizer que quando a linha de desenvolvimento natural ela está entendida por alguma condição, obstáculo, que pode ser de ordem orgânica ou não, as possibilidades de desenvolvimento vão estar na linha cultural. E é aí que está o conceito de compensação social entra. Então, ele fala da influência do meio, que impulsiona a metamorfose, né, do desenvolvimento das habilidades características, proporcionando um funcionamento psicológico superior, que é tipicamente humano. Outra reflexão, que na verdade parte disso aí, é que qualquer proposta, né, qualquer proposta de inclusão escolar, ela passa por uma desconstrução, uma superação desse modelo biométrico da deficiência. Então, nos discursos das profissionais, a gente sempre esbarra nessa questão. Então, é preciso uma superação desse modelo biométrico, né? É importante essas questões, mas não ficar só nisso, né? A compreensão dos impedimentos biológicos que afetam o desenvolvimento são importantes, mas não são suficientes, não é só isso, né? Então, considera-se como relevante a adoção de outros referenciais na direção de ampliar o entendimento sobre o desenvolvimento e a aprendizagem de crianças com deficiência de educação infantil. Vou passar. Então, aqui a gente defende, né, a defesa de uma educação inclusiva, né, uma educação que considere as especificidades de cada indivíduo, que estude o desenvolvimento, conheça que momento de desenvolvimento o sujeito está,
Porque compreendendo esse desenvolvimento, eu vou ter uma atuação adequada àquele indivíduo, que se adequa às suas necessidades. E isso vai se construir em uma educação de qualidade, né? Traz uma qualidade para esse processo educativo. Né? Defende-se neste trabalho que os estudos de Vygotsky e sua compreensão tecem contribuições para atuar e construir a educação infantil na perspectiva inclusiva. Então, no mestrado ficou muito assim claro para mim as contribuições, né? Lógico que eu estou sempre redescobrindo esse autor, ainda continuo estudando essas questões, os textos dele sobre defectologia, algo que eu tenho sempre que voltar, que rever, mas assim, realmente ele traz uma questão diferenciada sobre o desenvolvimento, traz essas possibilidades, né? Então, este autor concebe a deficiência orgânica não é um único fator preponderante no desenvolvimento, né? E utiliza como parte dessa explicação a diferenciação entre deficiência primária e secundária, que é aquilo que eu falei inicialmente, né? Das consequências primárias e das consequências culturais, socioculturais da deficiência, porque ele vai dizer que essas são as mais importantes de olhar e que está aí os espaços de desenvolvimento, as possibilidades de criar e de pensar esses processos de desenvolvimento de todas as crianças, inclusive das crianças com deficiência, né, nesses espaços de educação infantil. Então, é isso que a gente defende e... Pode passar? Mais ou menos, no caso da pessoa com deficiência, é preciso desenvolvimento utilize caminhos indiretos, né, disponibilizados pela cultura. Então, quando o plano de desenvolvimento natural está impedido, é preciso olhar para o plano de desenvolvimento cultural e criar novos caminhos, que não serão os caminhos da criança com desenvolvimento típico, né? Então, essa ideia de outros caminhos para desenvolvimento, ela está presente na teoria do desenvolvimento de negócio como um todo, mas é de crucial importância para o desenvolvimento da pessoa com deficiência, né? E, por fim, este estudo, a dissertação de mestrado, ela proporcionou conhecimento e tem proporcionado e reflexões, né, que a gente pretende ampliar e trazer para a tese de doutorado, que ainda está no momento inicial, que ainda está em andamento. Pode passar. Algumas referências. Muito obrigada e vamos discutir. Obrigada, Ingrid. Obrigada a todas vocês e todos pela paciência de nos ouvir até agora. A gente pode abrir esse momento para... tem uma pergunta aqui, viu, Ingrid, de auxiliadora. Essa compreensão assistencialista se caracteriza como capacitismo? Eu acho que ela está se referindo aos resultados do estudo. Você pode começar e eu concluo também. Posso complementar? Eu acredito que sim, porque essa ideia do capacitismo está de que as pessoas devem conseguir determinadas coisas, está também uma noção de que o ser humano ele é independente totalmente, né? E se a gente for olhar os estudos do modelo social da deficiência, vai dizer que não, que há um processo de interdependência, que a pessoa com deficiência ela pode precisar de interação, de uma mediação de um outro para participar, para ter uma participação social, mas que não significa que ele não vai estar participando. Então, essa ideia de capacitismo também está muito nessa ideia, está muito também no modelo, está no modelo biomédico também. Então, acho que assim, acaba essa ideia de capacitismo pode estar também no assistencialismo, mas também está ligado ao modelo biomédico, né? E o modelo social da deficiência, ele rejeita o modelo biomédico e também essa ideia desse capacitismo. O que a gente pode também acrescentar, né, Ingrid, em relação aos seus resultados, eu gostaria de falar, porque eu fui sua orientadora, é que você foi prejudicada, né, pela questão da pandemia, em relação à sua coleta de dados. Então, esse número, ele não foi uma escolha, ele foi, né, foi o resultado do fechamento das instituições, da incapacidade, da impossibilidade, né, de ela sair, ir a campo e acessar com aquilo que era previsto, né, no projeto dela submetido no Comitê de Ética. Então, com certeza, se nós tivéssemos um maior número de participantes, a gente poderia ter, né, um lastro maior, né, para discutir essas questões. Agora, também observamos nos resultados algumas pessoas dizendo que assim, precisavam de mais informações, que tinham ainda poucas informações.
Então, ainda bem que ainda foi assim cautelosa na resposta, Maria Auxiliadora, porque eu acho que a gente tem que ser muito cauteloso em relação a isso, né? Uma coisa é você dizer que você ainda não tem clareza, porque tem pouco conhecimento, ou porque você não se debruçou. E outra coisa é você e nós, pesquisadores, atribuirmos. A gente não pode atribuir, não é classificar uma resposta como X ou Y. Então, isso pode indicar, isso pode sugerir, mas eu penso que nós precisávamos de mais elementos, né? Por isso que nós na dissertação, ela não fez essa relação, ela não fez essa correspondência, não é isso, Ingrid? Porque a gente tem que tomar muito cuidado também, não é? Com essa coisa assim, linear. Se disse isso, então isso, né? A gente, até porque seria uma incoerência teórico-metodológica, né? A gente está trabalhando com uma proposta, com a psicologia histórico-cultural, que pensa o desenvolvimento como marcado por crises, por rupturas, por transições, e a gente, né, selar aí uma resposta, né, isso aqui seria isso. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado como pesquisadora, eu sou um tanto quanto rigorosa em relação a essa coisa da inferência, né? Então, a gente está inferindo. Então, o que a gente pode, até mesmo no trabalho de Jéssica, né? Então, às vezes ela diz assim, professora, a gente poderia dizer, eu disse, não, a gente não poderia dizer, porque o que a gente tem na análise interacional com bebês é o comportamento, né? A evidência é comportamental, então o bebê aponta, então ele apontou, né? Se ele aponta, olha para o educador e olha de novo para tomar zelo, por exemplo, essa alternância de olhar é tipicamente um gesto intencional. Mas como a gente chega até isso? Porque houve um conjunto de estudos prévios na psicologia do desenvolvimento que nos deu sustentação para, né? Então, assim, a gente não fala em primeira pessoa, a gente fala amparado pela ciência. Então, essa questão da atenção conjunta, dos comportamentos triáticos, tudo isso é uma formulação do Michael Tomasello desde a década de 80, que ele vem estudando, e até hoje ele estuda, né? Ele é um pesquisador do laboratório em Leipzig, né, na Alemanha, e até hoje ele estuda, né, homens e chimpanzés, ele estuda a comunicação, e como Jéssica muito bem colocou, atualmente ele está estudando, assim, outros comportamentos, outras habilidades que se expandem para além da intencionalidade, né, como a Jéssica mesmo colocou, a questão da empatia, do altruísmo. Então, o Tomasello, ele está também ampliando essa propositura. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente volta aquilo que a gente tanto critica, né? Que é essa questão do rápido e acrítico, né? Diagnóstico, ou né? Aquela coisa de dar um nome às coisas. Particularmente como psicóloga, eu sempre me preocupei muito com isso, né? Dizer que a pessoa tem ou não tem certas características, né? Eu acho que é algo muito complexo, e eu acho que não é à toa que eu me assentei, vamos dizer assim, na teoria, né? Venho me orientando pela psicologia histórico-cultural, porque ele vai dizer que se varia o ambiente, se varia as situações de aprendizado, varia-se o tipo de desenvolvimento. Então, ele está falando de tipo, né? Ele não está falando do quanto. E essa é uma crítica que o Piaget fez, que o Vygotsky fez, que o Vallon fez, que esses três clássicos da psicologia do desenvolvimento, né, nos construíram bases muito importantes para a gente entender esse desenvolvimento como um processo mutável, né? Então, assim, a defesa dessa mesa é que esse conhecimento da psicologia do desenvolvimento, a gente trouxe um recorte mesmo de cada trabalho das meninas, e eu achei muito importante trazer a Ingrid aqui para dialogar com vocês, primeiro porque ela vem historicamente estudando, né, essa questão da inclusão, ela tem uma leitura, ela está, como ela mesma disse, né, achei muito bacana isso, Ingrid, a gente tem que sempre voltar para a leitura, está sempre estudando, é isso mesmo, a gente tem que se estudar a leitura que ela fez, a percepção que ela teve, as reflexões que ela teve no mestrado, já estão se reconfigurando, né, a partir da inserção dela no doutorado, isso é imersão, precisa haver imersão teórico-metodológica para que isso aconteça, e eu acho que a gente vai ficando mais exigente, né? Eu mesmo fico muito exigente com essa questão dos nomes, dos termos, né? E às vezes muito preocupada também, será que eu estou usando um termo que nem é mais aquele termo? Né? Então, por exemplo, Ingrid usou aí um termo que a gente usava muito, né? Típico e atípico. Né? Eu hoje em dia fico, bom, a gente está falando exatamente de típico e atípico, pensando na psicologia de desenvolvimento clássica, tá?
nesse âmbito. Mas, se a gente for para o âmbito da inclusão, a gente tem uma outra discussão, né? Especificamente no âmbito da inclusão social, educacional. Né? Mas também não é nessa coisa de dizer assim, o típico, né, é isso, atípico. Não. Né? Era uma outra leitura, uma outra forma, mas dentro de um determinado campo da psicologia do desenvolvimento, que evolui constantemente. Nádia, querida, pode falar. Desculpa, gente. É porque esse tema é muito caro para mim. E eu tenho muita preocupação com interpretações e com mal entendimentos. Pode abrir, Nádia, Você não tem o que se desculpar. O momento é exatamente para que a gente possa conversar e explorar, assim como você está fazendo. Não é situação para desculpas de forma alguma. Então, eu quero dizer do meu prazer de estar aqui, de escutar. Eu também, que costumo, eu vim desde o meu doutorado também, Fabiola, que eu me envolvo aí, hoje mais diversificado, mas nunca abandonei esse tipo de pesquisa, exatamente que você está me apontando, me acordando da minha nostalgia aqui, né, dessa análise de desenvolvimento e no começo da vida também, que é o que você fez aí, enfim, com esses procedimentos da videografia, e alguém chamou a atenção que com transcrições, segundo a segundo. Olha, Jéssica, eu trabalhei uma vez com 100 vídeos, e numa época, numa época que tinha uma maquininha, ainda era com a fita cassete, não sei, ainda naquela época, em 1817, que você tinha uma maquininha. Diga isso não, que eu fiz assim com o meu. Na minha tese foi assim, né? também. Oi? Alô? Na minha tese foi assim também. Eu tive que voltar 400 vezes o VHS. Isso. Então, eu ficava horas no laboratório ali, fora do mundo. Né? Então, me voltou aí uma memória. Mas, enfim, para parabenizar o trabalho de vocês, eu vou trazer só duas situações, e uma delas, assim, um tom meio provocativo mesmo. Me deem esse direito, por favor. Primeiro, eu quero falar da Ingrid, né, dessa discussão que ela traz com a microcefalia, e eu queria, não sei se ela concorda comigo, mas o que me chama a atenção de extremamente relevante no conhecimento que você produziu, mas para mim é de extrema relevância para explorar, para trazer as implicações, é quando você diz: olha, não encontrei, eu acho que você falou aí nos documentos, enfim, mas não encontrei assim, não sei como vou falar, mas uma perspectiva ou um tipo de pensamento que favorecesse a ideia do desenvolvimento relacionado com aquela situação. Assim, como se dissesse, olha, é isto, e começa a ver esse conhecimento e essa situação como é, mas a pessoa não perder de vista que, principalmente se falando de criança, essas questões, elas podem se transformarem, e que tem aí toda essa interdependência, né? Que eu acho que essa questão, o foco educacional que você trouxe, mas é como que se isso já tivesse sido desprestigiado, ou sei lá, negado, negligenciado. Então, olhar para a situação sem a perspectiva da transformação. É essa discussão de futuro que eu trouxe ontem, você lembra, Fabiola? Assim, é como se olha para esse conhecimento assim em futuro. Então, para mim, Ingrid, depois você pode comentar se você concorda, mas eu acho que do ponto de vista eu falo sempre para os meus alunos, a função social do conhecimento científico, né? Quando a gente constrói esse conhecimento, que ele tem uma implicação no mundo, eu acho que essa informação sua, ela é muito cara, muito importante, e requer que você explore e bata nela para que as pessoas entendam o que isso significa para a situação de quem tem microcefalia, para as famílias e para quem trabalha com educação. Essa é uma questão. A outra questão que eu quero trazer é da Jéssica, e aí é a provocativa que eu falei. Eu vou me dar o direito,
eu vou me dar o direito de tirar um pouco o foco, não é que eu não entendi o que você falou, porque eu entendi que o seu foco, você fez a análise do desenvolvimento, tudo, mas aí eu entendi perfeitamente que você também tinha uma preocupação muito forte de como chegar essas informações de uma forma a melhorar o conhecimento de educadores sobre desenvolvimento. Foi isso que eu entendi, que é uma coisa muito importante para mim, porque os educadores, parece-me que eles têm uma carência, de fato, dessa compreensão do desenvolvimento infantil, eles têm, para que isso seja refletido nas suas atividades pedagógicas. Isso eu entendi, e você fez isso. Mas eu não vou perguntar exatamente sobre isso, é uma outra questão, é sobre a pesquisa, é sobre método. E é aí na discussão que envolve o Tomazelo, Fabíola, porque para mim ainda é um pouco, e não é de agora, eu tive a oportunidade de ir a uma palestra pessoalmente com o Tomazelo em Berlim, há muitos e muitos anos atrás, e ele enche uma sala assim, como um popstar na Alemanha, né? Um popstar, e risos, é uma coisa impressionante o carisma dele enquanto pesquisador. Mas eu sempre tive um problema com essa noção de intencionalidade. Eu sempre tive problema, e eu não sei ainda, não vou explorar isso aqui, mas é um problema meu. E aí, qual é a minha pergunta? Por isso que eu estou falando, eu tirei um pouco do foco do que você fez, mas para você me ajudar. Teve um determinado momento que vocês falaram que passou de umas ações do bebê, né, da criança, em que ele fazia e que não era intencional, e depois ele passou a ser intencional. A Fabíola até já me deu pistas aí, porque a minha pergunta ela já se antecipou, parece que ela lê pensamento, porque ela já se antecipou. A minha pergunta já era exatamente o dado que você tem, que começou ali nos seus vídeos, o dado que você tem que marca quando ele saiu dessas ações, desse locus não intencional para intencional. A Fabíola já falou que é o olhar, voltar, o olhar, voltar. Mas não sei, você pode me falar sobre isso, mas ainda assim eu vou dizer, isso é suficiente para dizer que tem intencionalidade aí, na opinião de vocês? Percebe que meu tom é provocativo? Eu adoro falar sobre isso, Nádia. Você tá me estimulando. A provocação melhor que eu acho é essa. Jéssica, deixa eu tentar responder aqui para ela e você me completa, tá certo? Que eu não tenho esse privilégio de conversar com a Nádia, nem com outras pesquisadoras sobre isso. Esse é um tema muito caríssimo para mim. Então, a literatura refere uma série de comportamentos, gestos comunicativos do bebê, né? Isso para além do Tomazelo, muito além do Tomazelo, quer dizer, muito além do Tomazelo. Ele faz essa defesa, mas o Tomazelo não é o único autor que fala sobre essa questão da intencionalidade. Então, por exemplo, o gesto de apontar, o gesto de alternar o olhar entre um objeto, o objeto adulto e o objeto, a resposta do bebê a uma demanda, a uma solicitação. Então, por exemplo, coloca esse aqui ali, não sei aonde, o bebê olha, pega e bota. Então, a literatura vai dizer que quando o bebê responde às solicitações, aos diretivos, enfim, depende né, isso seria um indício, um indicador de que ele já adquiriu a capacidade de entendimento, que ele lê a intenção comunicativa do outro. Né? Então, isso está para além do Tomazelo. Né? Então, assim, outros autores vão dizer, inclusive, se contrapondo a Tomazelo, que essa habilidade ela é muito anterior, o próprio Philippe Rochard, né? Que vai dizer que existem outras dimensões psíquicas que vão estar ali, de algum modo não, que vão estar ali, por exemplo, o espelhamento, né? Aquela questão da intersubjetividade primária e secundária, que o Trevarden vai colocar numa outra perspectiva, por exemplo, né? Então, assim, há um conjunto na literatura, tem um texto também, de 1991, de Rivero, que é uma pesquisadora, eu não sei se espanhola, eu não lembro muito bem, mas eu fiquei muito contente também, porque eu tinha, sabe, Nádia, essa preocupação de não ficar assim, tomazeliana, sabe aquela coisa assim, tomazeliana forever? Eu tinha muito essa preocupação, e eu fui também alargando isso.
E aí eu encontrei, durante a minha tese, eu encontrei esse artigo de Rivero, que falava exatamente da questão da comunicação intencional, que me deu um certo alívio. E lá também ela mostrava, na pesquisa dela, ela mostrava diversos comportamentos sociocomunicativos do bebê que poderiam ser indicadores da capacidade de comunicação intencional. E o Tomazello, ele vai dizer, para Vygotsky, é a fala que nos coloca nesse lugar, né, que nos daria aí o salto e nos distanciaria das outras espécies, inclusive as mais próximas, como o Tomazello estuda, né, os chimpanzés, enfim. E aí o Tomazello vai dizer, ao contrário do Vygotsky, eu digo que não é a fala, mas é a intencionalidade. Então, assim, eu me inquietei muito com o Tomazello, mas a gente, embora tenha pego essas categorias de análise do Tomazello, da atenção conjunta, eu já na minha tese me inquietava muito com aquilo que a gente estava deixando, como o Vygotsky diz, né, escorrer como a água do banho, né? Que era aquilo que a gente dizia, não, isso aqui não é, isso aqui é, isso aqui não é. E eu comecei a me inquietar com aquilo. Bom, mas tem alguma coisa ali que o bebê não responde naquela hora, mas que depois ele responde em segundos depois. Se você trabalha com videografia, você sabe o que significa isso, né? A mãe chama, pocotó, 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 olha aqui o pocotó, aí o bebê tá lá. E ela pocotó, pocotó, e o bebê lá. Daqui a pouco ela diz, não sei o quê, como é que o bebê faz? A criança fica lá, a Keila também sabe o que é isso, que ela foi minha aluna e trabalhou com videografia. Keila, querida. Aí, lá para 3 segundos depois, quando a gente tá doido para contar os episódios, né? É agora que eles vão, né? 3 segundos depois, o bebê faz mom. Sabe, assim, eu falei, gente, e agora, né? Que mistério, o que é que eu vou fazer agora? Então, aquilo que a gente tinha colocado, e uma coisa que eu também falei para a Jéssica, né, que eu pretendo no futuro ainda mexer com isso, eu não vou deixar de estudar desenvolvimento inicial, eu tenho uma verdadeira paixão pelo primeiro ano de vida, né, pelos momentos iniciais de desenvolvimento, não vou deixar isso de forma nenhuma, não pretendo, pelo menos, né? Tanto é que tem uma aluna minha, eu acho que ela não está mais aqui, a Aniele, que ela vai estudar o conceito de interação, a gente vai fazer um estudo teórico de revisão da literatura em base de dados nacionais e internacionais. Tá aí, meu anjo, desculpe. Então, Acene, meu bem, Acene, essa é a minha PIBIC, ela vai estudar exatamente isso, porque eu estou querendo continuar. Então, ela vai estudar o conceito de interação social em estudos sobre desenvolvimento e como a interação social ela vem sendo, vamos dizer assim, estudada por correspondentes, né? Intersubjetividade, reciprocidade, enfim. Então, Nádia, essa questão que você coloca, ela é muito inquietante mesmo, né? Mas, assim, eu estou cada vez mais me desvencilhando dessa coisa, sabe? Muito. Então, a gente foi buscar. Então, Jéssica fez um levantamento, ela tem um artigo, uma revisão sistemática, que já foi aceito, e exatamente buscando, né, outras pessoas que digam o que Tomazello não disse, ou que digam, olha, Tomazello... E a gente, na minha tese, eu percebi que tem muita gente que faz aí uma série de argumentos, traz uma série de argumentos contrários ao Tomazello, né? E que eu acho muito interessante isso, né? Eu acho que ciência não é aquela coisa que você, né, segue e você não olha para os lados. Acho que a gente precisa realmente... o que me pega mesmo são as contradições, são os contrapontos, né? Então, aquilo que a gente não acessa do bebê ainda constitui um mistério para mim, né? Então, essas pausas, né? Essas coisas assim dele responder depois, né? E assim, mas o que é isso? Eu prefiro perguntar do que ter pressa de dizer que isso aqui é isso, né? Mas, assim, eu me encantei pela atenção conjunta, principalmente quando eu fiz mestrado, que foi o meu foco do meu mestrado, foi com crianças, e eu fiquei impactada com a relação que o Tomazello fazia, na verdade, entre o maior tempo de atenção conjunta e a extensão e a promoção do vocabulário infantil. Isso me deixou assim, impactada, porque a linguagem sempre foi o meu campo assim, né, de interesse total. Né? Então, lá eu já estava com essa... Gente, eu nunca tinha escutado aquilo, né? Que quando a criança e o adulto estavam envolvidos no mesmo foco, no mesmo tema, compartilhando a atenção, que aquilo que elas vivenciavam naquele recorte interacional seria promotor do desenvolvimento sociocognitivo e linguístico. Então, para mim, aquilo ali foi tipo... Eu fui no espaço e voltei, né? E eu continuei estudando esse autor também no doutorado, né? Obrigada, Nádia. Eu não sei se eu respondi, mas eu não tenho pretensão de responder, porque é muito complexo isso. Isso, a gente não pode esgotar isso daqui, e eu vou respeitar totalmente
o momento, eu me policio muito para não ficar com a voz aqui nesse momento, mas com certeza, Fabiola, você me respondeu e só botou mais fervura no debate, que aí isso não é para esgotar agora. Mas aí eu estou aí, Jéssica, se você quiser acrescentar, a Ingrid, enfim, também gosto de ouvir a voz de vocês. Falar depois que Fabiola já falou, né? Mas, assim, bem nessa direção, né, do que ela disse, o que eu posso acrescentar é que, assim, a gente realmente fez um levantamento bem extensivo da literatura, e aí a gente construiu categorias, né, para a gente poder realmente, de fato, categorizar, né, esses comportamentos. E a gente usou categorias de análise, de atenção conjunta, de episódios de não atenção conjunta, né? E trabalhamos dentro desses recortes essas interações. E essa consideração final bem específica, né? Que a senhora pontuou, foi a partir dessa leitura, de fato, né? De alguns comportamentos que a gente observava no bebê na literatura colocados como não dotados de intenção, né, que passaram a ser. E aí, assim, eu vou trazer, para além dessa questão, assim, alguns recortes, por exemplo, uma situação específica que eu me lembro que aconteceu em uma das filmagens, em que a educadora o bebê olhou para um objeto, né, enfim, um lugar, e a professora, né, atribuiu intenção àquele olhar do bebê. E, posteriormente, ele fazia isso para que ela olhasse. Então, assim, ele usou outros tipos de comunicação, como apontar, para mostrar que queria, né, chamando essa atenção realmente, de fato, para aquele lugar. Então, a gente percebe que ele tinha a intenção que ela olhasse com o gesto de apontar, por exemplo, né, que é um indicativo na literatura, o gesto de apontar como um ato, né, intencional. Então, foi bem assim, nessa direção, a partir dessa leitura. Trouxe um exemplo assim prático para a gente, acho para ilustrar para as outras pessoas, né, que eu sei que tem alunos aqui da graduação para socializar assim, essa leitura, mas assim, foi bem nessa perspectiva, né? Mas é um debate realmente que eu acredito que não se esgota nesse momento, né? E isso é a ciência, né? Acho que isso quanto a gente tiver movido a buscar cada vez mais, né? O desenvolvimento dessas questões, isso vai nos mover a encontrar, né? Cada vez mais a evolução desses processos. Obrigada, querida. Eu gostaria de tentar responder a questão da professora Nádia. Em relação, acho que foi naquele momento que eu estava falando dos resultados da análise documental, porque, contextualizando, a gente havia buscado documentos nos sites oficiais, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, então, nesses dois âmbitos, saúde e educação. E aí, no momento da pesquisa, não verificou os documentos, né, norteadores, que a gente está querendo responder aos objetivos específicos em relação a quais ações, quais programas que havia, né, em relação à educação e à saúde das crianças com microcefalia pelo vírus da Zika. Então, assim, realmente, naquele momento, a gente não encontrou esses documentos, eram mais documentos referentes ao campo da saúde. E, assim, na exposição, pela questão do próprio tempo, então, realmente acabei não problematizando isso. Mas no texto, a gente trouxe também essa questão no sentido de que tanto os documentos tinham isso, como as profissionais, elas também, em sua maioria, mostravam uma concepção mais biomédica e assistencialista, realmente mais voltada para o campo da saúde, né? Algumas, inclusive, traziam um relato de que precisavam um profissional específico da saúde para auxiliá-la para a inclusão destas crianças, né? Então, assim, e ao mesmo tempo, as profissionais já têm um discurso, tem termos, né? Todo mundo consegue, a inclusão está na boca de todo mundo, o termo, né? Todo mundo fala sobre a inclusão, mas ainda não há essa compreensão mais aprofundada, mas que realmente é uma coisa que a gente tem que frisar, que essa concepção
biométrica ainda está muito presente, inclusive nos documentos. E como é necessário superar. E considerando uma criança com microcefalia, com a síndrome congênita do Zika vírus, são múltiplas deficiências, então são mais limitações. Então, o processo de escolarização, o processo de aprendizagem e desenvolvimento, ele precisa ter uma atenção maior, né? Não só a questão de estímulos sensoriais, mas todo o interesse da criança, se a criança gosta de algum brinquedo, realmente conhecer, né? Fazer essa leitura do desenvolvimento, ter essa concepção do desenvolvimento, igual que traz essa dinâmica, esses processos. Então, assim, realmente é algo que a gente trouxe no texto, mas na exposição acho que eu acabei não discutindo tanto essa questão, mas assim, é muito importante trazer como ainda a gente, né, está longe desse processo de inclusão e como é muito importante estudar, entender esses processos de desenvolvimento, né, e buscar o direito dessas crianças, né, que elas têm direito a estar na escola, têm direito à educação de qualidade, né? Minha gente, vai dar 4 horas, é hora da Ingrid, palestra de encerramento. Só queria dizer muito obrigada, Ingrid. Perdoe-me, Fabiola. Muito obrigada, Ingrid. Tudo bem, muito obrigada a todas e todos, porque a gente acha que só tem 3 minutos para começar a conferência, mas é assim mesmo, quando a mesa é assim, né, com tantas questões, a gente tende a isso. Antes disso, rapidinho, desculpa interromper, professora, antes da pergunta de Maria Auxiliadora, Lisboa Rego perguntou, eu não sei se ele está se referindo ao e-book de Jéssica ou ao e-book de Vanessa, mas é bom aproveitar para divulgar o das duas, né? Se os e-books eles estão disponíveis em alguma plataforma. Então... Não, os e-books eles vão estar disponíveis no repositório de teses e dissertações assim que as meninas concluírem o autodepósito, tá certo? Mas eu já estou pedindo a elas para acelerar esse processo, porque são professoras, são profissionais, e aí tem outras agendas, mas a gente está concluindo esse processo para que isso fique disponível nas plataformas de tese e dissertações, certo, Lisboa? E demais presentes. Obrigada, Keila, querida. Muito obrigado, tchau, tchau. Obrigada, muito bom revê-las. Fabiola vi hoje pela manhã e revi agora. Sempre muito bom ouvi-la e reencontrar vocês, meninas, ouvi-las também. Tchau, pessoal. Tchau, meninas. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Vamos para o encerramento. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Boa tarde para Obrigada. Não esqueça de assinar a frequência. Boa tarde para todo mundo.